Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19, diz: A descendência de Isaque. Eis a história da família de Isaque, filho de Abraão. Isaque foi gerado por Abraão, era Isaque da idade de 40 anos, quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaque e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação porque está me acontecendo isto, e buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, depois 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o nome de Esaú. Em seguida saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: Deixe-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: Vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: Eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se, e levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Então olha o que a gente aprende com a palavra aqui. Esaú e Jacó. Aqui Deus tinha dito para Rebeca que eram 2 povos, né? 2 nações ali, 2 povos que brigavam dentro do ventre dela, né? E que o maior, que seria o mais velho, ele iria servir o menor, o mais moço. Só que isso ela não contou, né, para o Jacó. Depois, se você seguir lendo mais para frente, você vai ver ali que vai chegar um momento em que Isaque, né, que já está velho e cego, ele vai pedir para que o Esaú pegue uma caça, prepare um cozido para ele e vá até a tenda para que ele receba a bênção. Naquela época, a bênção, né, era para o primogênito. A bênção da primogenitura. Ele receberia, né, a sucessão do seu pai. E aqui, o Jacó, ele era um rapaz que ele se preocupava em ter a aceitação de Deus, em buscar a Deus, ao contrário de Esaú. Então Jacó, enquanto ele estava ali nas tendas, ele ficava pensando, raciocinando de que forma isso poderia acontecer. Aqui ele não perdeu a oportunidade. O outro chegou com fome, pedindo daquele cozido de lentilhas, e ele disse: me vende a tua primogenitura. Para que me serve, né? Ou seja, ele desprezou. Então, o que nós observamos aqui?
que muitas pessoas têm desprezado as coisas do reino, muitas pessoas têm desprezado o seu emprego, muitas vezes desprezam o seu cônjuge, desprezam o carro que tem, a casa que tem, elas falam mal. E isso, gente, é algo que gera preocupação. Aqui, Esaú desprezou todos os seus direitos de filho mais velho. Quando ele soube disso, quando ele ia receber a bênção, que daí a Rebeca ajudou o Jacó, pegou uma roupa, né, do Esaú para que ele tivesse o cheiro dele, né, e colocou umas peles para que ele sentisse como se fossem os braços peludos, né, do Esaú, e assim ele deu a bênção para o Jacó. O Jacó teve que fugir dali. O Jacó, ele foi expulso daquele lugar, ou seja, nem sempre o lugar da onde você é expulso, gente, é uma tragédia. Porque no momento que você é convidado a se retirar de um lugar ou você é expulso de um lugar, é porque Deus vai te lançar para outro lugar que você vai prosperar, que você vai ser abençoado. Então, não fique desesperado, não fique chorando. Por quê? Deus sabe o que é melhor para nós. E Deus vai sempre nos direcionar quando nós queremos ser guiados e conduzidos por Ele. Então, quando nós somos expulsos ou convidados a sermos expulsos, nós vamos ir para o lugar da bênção. O que aconteceu com o Jacó aqui no caminho, quando ele teve que sair dali, né? Só com o seu cajado na mão, para atravessar lá, né? E ir embora lá para Padã Arã, que era a terra do seu tio ali, que era o irmão da Raquel, né? Que lá ele trabalhou depois, né? Pro tio, né? Então, assim, o que aconteceu lá no meio do caminho, enquanto Jacó estava indo para lá? Jacó, ele estava dormindo com a cabeça sobre uma pedra. Num determinado momento, um anjo apareceu, os anjos apareciam lá. Jacó segurou aquele anjo e ele disse, né? Você não vai sair daqui sem você me abençoar. Você já pensou? A palavra diz que os anjos, eles são feitos de glória, ou seja, os anjos, eles são maiores do que nós, eles têm mais força do que nós. Jacó, ele enfrentou, gente, o medo. Ele não teve medo, ele foi lá e ele enfrentou, ele segurou aquele anjo. O anjo disse, me larga. E ele disse, você não vai sair daqui sem me abençoar. Até que raiou o dia, ele brigou a noite inteira com aquele anjo. O anjo tocou, né, na junta da coxa dele ali, por isso que diz, né, que eles não comem o nervo da junta, por causa do que aconteceu ali com Jacó. E o anjo disse, porque lutaste bravamente contra Deus, né, ele lutou bravamente ali. O teu nome hoje vai ser modificado. Você deixa de ser Jacó para ser Israel. Através desse gesto de Jacó, que hoje é Israel, a nação de Israel nasce. Porque Deus, ele já tinha sonhado, projetado isso para a vida do Jacó. Então ali ele não perdeu a oportunidade. Quando aquele anjo apareceu, ele se agarrou no anjo, o anjo disse, mas esse aí é louco. Ele disse, o que é isso? Me larga? Não, você não vai sair daqui sem você me abençoar. E foi o que aconteceu. Depois, através dos filhos que Jacó teve, foram a descendência, as 12 tribos de Israel. Inclusive da onde veio Davi, da onde veio a descendência de Jesus. Então, para você ver como Deus, ele tem sempre as coisas projetadas para nós. O Jacó precisou sair daquele lugar, ser expulso daquele local para receber a bênção dele. Então, ali um rapaz que era filho de um homem rico se encontrava dormindo no chão com a cabeça numa pedra, sendo que ele vivia só nas tendas, em lugar bom, conforto, né? Ele simplesmente teve que abandonar tudo isso e ir para aquele lugar. Lá ele trabalhou para o seu tio Labão. Quando ele
Lá ele foi enganado, né? Ou seja, se a gente for olhar, tudo que a gente plantar, a gente colhe. Assim como ele enganou, vamos supor assim, o irmão, né? Não foi uma enganação, né? O outro, no momento que ele estava cansado, sem refletir, ele tomou uma decisão errada. E isso acontece. Quando as pessoas estão exaustas como o Esaú estava, cansados, elas tomam decisões erradas, né? Ou seja, se o filho pedir algo que não é de costume, ela dá, mas quando ela está cansada, tá bom, pega, vai, não vai lá, porque ela está cansada, ela não quer ouvir barulho, então ela acaba cedendo. E isso aconteceu aqui com Esaú. Ele estava exausto, cansado, com fome. O outro não perdeu a chance, né? Ele disse: me vende a tua primogenitura. Para que me serve? O outro pensou assim: eu tô louco de fome, eu vou morrer aqui, para quê? Mas ele esqueceu que a bênção da primogenitura era ela que garantia todos esses direitos para o primogênito. E isso foi dado para o Jacó. O Jacó não perdeu a oportunidade. Se não fosse a oportunidade da lentilha, ia se gerar outra. E Deus já tinha dito lá no ventre da Raquel que a bênção seria para o mais novo. Porque Deus desprezava a forma como Esaú vivia. Esaú vivia de uma forma profana, totalmente errado com aquilo que agradava a Deus. Ele fazia totalmente ao contrário de Jacó. Quando Jacó foi para lá, para Padã-Arã, lá na casa, né, vamos dizer assim, na casa da Raquel, né, que era da Raquel, que foi de lá que ela veio para se casar com Isaac, ele encontrou lá quem? Né? As suas esposas, né? Ele achou lá não é a Raquel, aqui é a Rebeca, né? A Raquel, perdão, a esposa do Isaac era a Rebeca, né? Lá ele encontrou a Raquel e a Lia, que eram as filhas de Labão. Mas ele, né, se apaixonou pela Raquel. Só que o que o Labão fez? Como ele não tinha conseguido casar a Lia ainda, ele enganou Jacó. Ele disse: eu trabalho 7 anos, porque ele não tinha dote. Ele disse: eu vou trabalhar 7 anos por Raquel. Quando fechou, né, o tempo, ele foi lá, se casou. O que o Jacó fez? O que o Labão fez? Embriagou ele, enganou e colocou a Lia dentro da tenda. Quando ele acordou da noite de núpcias, no outro dia, e ele viu a outra, né, com ele ali, ele ficou apavorado. Ou seja, aí depois o Labão disse: aqui primeiro nós casamos a filha mais velha, para depois a mais jovem. Então, ele teve que trabalhar mais 7 anos pela outra. E assim foi. Então, ele teve as suas 2 esposas. Só que a Raquel, ela era estéril. A filha, né, perdão, a esposa do Jacó, a que ele mais amava, ela era estéril. Enquanto a Lia tinha lhe dado muitos filhos, a Raquel ainda não. A Raquel depois, ela foi a mãe do José, aquele que foi para o Egito, né, que a gente já sabe que se tornou o governador, e o Benjamim. Então, se tornaram ali as 12 tribos de Israel, né? Que houve uma mudança depois por um dos filhos do José, porque um dos filhos de Jacó, né, havia se deitado, acho que com uma das concubinas dele. Então ali ele também teve uma exclusão. Aí entrou um dos filhos do José ali para completar as 12 tribos. Então, o que aconteceu aqui? Nós precisamos compreender e entender que quando nós somos convidados a sair de um lugar, expulsos, não chore, não se desespere, é porque terminou o seu tempo ali. Se você perdeu o emprego em algum lugar, não fica desesperado. É porque o tempo que você tinha que dar nessa empresa, deu. Eu entendi isso com Deus. Quando
Deus abriu uma porta de emprego para mim e eu dizia, Senhor, eu vou ficar aqui o tempo que o Senhor quer que eu fique aqui, para alcançar as almas que eu devo alcançar, para pregar para as pessoas que eu devo pregar, e depois que eu tiver feito o que é para eu ter feito aqui, o Senhor vai me colocar em outro lugar. E é assim que Deus faz. Então, não se desespere, não fique desesperado. Eu me lembro que quando eu tinha saído ali, né, do emprego onde eu estava, a minha patroa não podia, né, não tinha condições no momento ali, ela estava começando, né, a abrir um outro negócio e ela queria trabalhar com pessoas autônomas, porque ela não tinha as condições no momento de assinar a carteira de trabalho, porque isso gera muitos custos por empregador, né, então ela disse, infelizmente eu não vou mais poder assinar a tua carteira, então ela me liberou. E eu me lembro que eu cheguei na igreja, né, conversei com a esposa do pastor na época, e ela ficou impressionada com a minha calma. E ela disse, eu comentei com o pastor, eu disse, amor, nossa, a irmã Eliane perdeu o emprego e ela estava numa paz, numa tranquilidade. Ela disse, eu fiquei preocupada. Então, o que diz a palavra? Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Eis que tudo se fez novo, então eu não me desesperava mais como eu fazia antigamente. Eu aprendi, encerrou meu ciclo aqui, Deus vai me colocar em outro lugar, e Deus me colocou. Deus proveu um outro lugar para mim. Então, assim Deus trabalha. No outro mês, olha como Deus faz. Eu tinha saído desse emprego, eu já não tinha mais seguro-desemprego, fundo, nada, porque eu já tinha saído dali, e daí voltei novamente, trabalhei mais alguns meses ali, né, e daí depois ela me deu essa notícia que não ia conseguir, né, assinar minha carteira, então, beleza. E eu não me desesperei. E Deus proveu tudo e mais um pouco. Nesse período, a minha irmã morava comigo, ela tinha vindo morar comigo, Deus nunca nos deixou faltar nada, gente. Nada. No outro mês eu já estava empregada, eu já contei esse testemunho aqui, eu já estava empregada, uns irmãos, né, que eu estava conversando, eles me disseram, né, um casal de amigos meus, irmã, me passa o número da sua conta, eu vou lhe mandar um valor, gente, era o valor exato do meu aluguel. Eu nunca trazei um aluguel, nunca trazei um condomínio, nada. O gás, porque eu não pagava o condomínio, porque era o kitnet que era, né, do condomínio, mas o gás eu pagava, a minha luz eu pagava, enfim, eu nunca atrasei nada, Deus sempre me honrou. O que diz a palavra? Quando a gente é fiel a Deus, eis que você pode fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu nunca precisei fazer prova do Senhor. Gente, foi a época, eu posso dizer assim, que eu comi melhor. Deus provia carnes de primeira, frango caipira, verdura, pão, tudo nós ganhávamos. A gente chegava na igreja, Deus, eu senti no meu coração, Deus mandou trazer isso aqui para a senhora. E Deus me abençoou em tudo, nos abençoou, eu e ela. E ela ficou maravilhada de ver aquilo que estava acontecendo. E eu achei que daí no outro mês, né, que eu iria ter que primeiro, né, começar a trabalhar para depois eu ter o meu salário. Eu pensei, e agora, né, Senhor, tá nas tuas mãos. Aí, de repente, o senhor que tinha me contratado lá da empresa, ele me disse, você viu, Eliane, que o teu salário está no banco? Eu disse, não, eu achei que eu ia receber. Não, ele disse, não, você não vai receber só no outro mês. No momento que você foi contratada, a sua carteira foi assinada, você já é funcionária da empresa. E ali onde eu iria trabalhar, eu iria prestar serviço para aquela empresa. Era uma empresa terceirizada. E Deus proveu. Eu já tinha o dinheiro do aluguel, eu já tinha o dinheiro da luz, eu já tinha vale alimentação, sem mesmo ter começado a trabalhar. Então, para você ver como Deus trabalha. E depois lá, eu tive a oportunidade de trabalhar como vigilante. Eu tive o meu salário depois aumentado também, porque eu tinha o curso, mas eu nunca tinha exercido a profissão, porque eu não tinha tido a oportunidade. Então, para você ver que quando nós somos expulsos, né, vamos dizer assim, de um lugar,
É a nossa oportunidade, a outra porta que Deus está abrindo. Então aqui o Jacó, por mais que ele foi expulso dali, mas ele encontrou o anjo no meio do caminho e ele foi abençoado. E Jacó, quando saiu de lá da terra de Labão, com as suas esposas, as concubinas e os seus filhos, ele saiu de lá riquíssimo. O Jacó não saiu de lá de mão abanando, gente, porque a bênção que ele havia recebido do Senhor através do pai dele seguiu na vida dele. Então nós temos que olhar para as situações e sempre ver o que? Uma oportunidade. Mas tome cuidado com o que você está desprezando. Não despreze as coisas como Esaú fez. O carro que você despreza hoje é o carro que muitas pessoas queriam ter. O emprego que você despreza, muitas pessoas que não têm queriam ter. Os filhos que você tem, aquela que é estéril, aquele que é estéril gostariam de ter e não tem, e você de repente está desprezando e amaldiçoando esse teu filho, lançando palavras depreciativas sobre a vida dessa criança, em vez de lançar palavras de bênção para ela, em vez de você abençoar a vida dela, profetizar sobre a vida dela, você está chamando o quê? Ela de burra, de incapaz. Você é um burro mesmo. Você está plantando todos os dias quando você fala isso na vida do teu filho. Palavras depreciativas, crenças limitantes, de tanto você falar, ele vai acreditar que ele é um burro, que ele não serve para nada, que ele é um incapaz, que ele é um zero à esquerda, que ele não vai ser ninguém. Continua falando isso, que é exatamente isso que ele vai se tornar. A boca fala do que o coração está cheio. Você sabia que quando você fala palavrões dentro de casa, você está abrindo portas para demônios entrar na tua casa? Para demônios bagunçar a tua família, gente? E é uma grande realidade. É uma grande realidade. Porque os demônios amam isso. Quando você lança uma palavra de maldição, quando você tem a boca cheia de palavrão, os demônios fazem a festa. Você dá legalidades para que eles entrem ali. Então, nós precisamos analisar as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas escolhas, as palavras que têm saído da nossa boca, o que nós estamos plantando. Lembra daquele devocional que eu preguei aqui esses dias sobre a videira? Se nós estamos em Cristo e Ele está em nós, nós damos frutos, nós damos o que? Resultados, e era isso que tinha na vida do Jacó. Deus estava com ele. Ali ele foi abençoado, ele prosperou. Deus foi com ele. Porque quando você tem o seu coração voltado para as coisas de Deus, para agradar a Deus, não se esqueça de que primeiro nós temos que fazer a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, para depois alcançar a promessa. Eu só vou alcançar a promessa, a bênção, o milagre de Deus quando eu fizer a sua boa, perfeita e agradável vontade. E eu preciso entender que vão ter situações difíceis. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você acha que o Jacó não passou aflições aqui? Nessa trajetória, até chegar lá em Padã Arã, longe, sozinho, a pé, sem nenhum camelo, sem nenhum cavalo, sem nada. Aqui, ó. Até ele chegar lá, quanto tempo levou, gente? E olha, né, a esposa aqui, a esposa dele também, uma delas era estéril. Assim como a sua mãe também foi. Ali, né, Isaac, ele orou para que ele fosse pai. Ele tinha 40 anos. Quando os dois nasceram, ele tinha 60, ou seja, ele ficou ali, gente, incessantemente orando e pedindo para que Deus concedesse filhos, para que Deus abençoasse a sua esposa, para que ela pudesse gerar, porque ele precisava do que? De descendência, assim como Abraão não tinha. Sara era estéril, mas ele foi abençoado. Ele foi o filho da promessa, Isaac. Depois ele teve dois, Esaú e Jacó, e de Jacó veio o quê? O povo, a nação de Israel,
nasceu através de Jacó, através da descendência de Abraão. Por isso que muitos dizem, né? O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles não citam Esaú. É Abraão, Isaac e Jacó. Se você já leu a Bíblia, você vê, né? Se você assiste novelas bíblicas, eles falam, né? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Por quê? Porque esses homens perseveraram em servir a Deus, em buscar a Deus, em agradar a Deus. E é assim que nós devemos fazer. E assim como Jacó. Jacó, ele não perdeu a oportunidade. Ele não teve medo, gente. Ele passou por cima de tudo. Do orgulho, do medo e foi lutar com aquele anjo. Tu não vai sair daqui sem tu abençoar. E era isso que Deus não via em Esaú. Então, a escolha é sua. Ou você quer ser Esaú, ou você quer ser o Isaac. Não perca as oportunidades. Às vezes a porta já está aberta e a pessoa está ali orando, Deus, Deus. Assim como quando o povo saiu do Egito, eles estavam vindo pelo deserto, os egípcios depois vieram atrás, eles se depararam ali com o mar e o que eles disseram? Vamos morrer aqui, já começou a murmuração ali. E Deus disse, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, vai. Quando ele tocou com o cajado, o mar se abriu e o povo passou com os pés enxutos. Não tinha nem barro para ele sujar os pés. Tudo sequinho, tudo limpinho. Deus preparou o caminho para eles passar. Você já imaginou a cena? Eles aquela parede de água aqui, eles passando aqui no meio, olhavam para um lado, olhavam para o outro, enxergavam os peixes aqui, podiam enxergar tudo ali, e eles olharam, se maravilharam com aquilo, e mesmo assim, eles conseguiram sempre murmurar. Deus fez maravilhas para tirar eles do Egito. E eles só saíram do Egito, sabe quando? Eles ficaram 400 anos lá sendo escravos. Eles só saíram e eles tinham uma promessa. Eles só saíram de lá quando eles começaram a orar. Quando eles oraram, Deus levantou Moisés, um libertador. Então, as pessoas precisam entender que elas precisam orar, gente. Não é só o ministério de intercessão da igreja que é comissionada para orar, não. Oração. É através da oração que Deus nos ouve, é através da oração que nós falamos com Deus, é através da oração que nós temos intimidade com Deus, gente, não tem outro. Então, se eu não orar, como é que eu vou ter intimidade com o Pai? Como é que eu vou agradar o Senhor? Se eu não orasse, Jesus, que era o filho dele, se afastava para orar, ficava sozinho e ele ainda ensinou para os discípulos, quando tu entrar no teu aposento, fecha a porta, porque o teu pai que está em oculto, ele vai ver. É Deus que tem que ouvir a tua oração e mais ninguém. É Deus, não é os irmãos do grupo de intercessão da igreja, não do ministério de intercessão que tem que orar, não. É você que tem que orar. Enquanto o povo não orou, nada aconteceu. Então, se você quer que algo aconteça na tua vida, ore. Faça algo. Peça a direção de Deus. Faça aquilo que o Espírito Santo te direcionar. Mas você precisa ter intimidade. Você precisa orar até você ouvir a Deus. Não é até Deus te ouvir, porque Deus não é surdo. Você precisa orar até você aprender a ouvir o que Deus tem para falar para você. Orar sem cessar. A palavra diz isso. Orai sem cessar, gente. É uma ordem. Nós temos que orar sem cessar. Em todo o tempo. Orando em todo o tempo, com súplicas e ações de graças. É o que diz a palavra. Então, se a gente não orar, nada vai acontecer. Não é dizer, irmão, ora por mim e eu vou dormir lá. Não. Eu tenho que fazer minha parte. Eu posso até pedir.
para as pessoas me ajudem em oração em tal situação que eu estou passando. Vamos orar, irmã, você ora de lá e nós oramos daqui. É isso aí. É bem assim mesmo, gente. Os irmãos lá da minha igreja são assim. Vamos orar, irmã, nós estamos orando daqui, a senhora ora de lá. Eu disse, amém. Não é só eu dizer, irmão, ore por mim e eu vou dormir, vou descansar. Não. Eu tenho que orar. Eu sei que eles estão batalhando comigo, eu sei que eles estão em oração junto comigo, mas eu tenho que orar também. Eu tenho que batalhar também. Que nem o Jacó. O Jacó lutou com aquele anjo até ele receber a bênção. Então você tem que orar até você receber a tua bênção, até você receber a tua resposta, a tua direção, teu milagre. Então não desanime, não desista, ore sem cessar. Então que você fique com esta palavra no teu coração, que o Espírito Santo venha falar mais. Se você quiser seguir lendo os capítulos seguintes, ali você vai ver todo o desfecho, né, da história. E você vai ver tudo que a palavra fala aqui, história real, né? Você vai ver aqui tudo que fala. Aqui eu falei resumidamente porque é longa, né? Mas que o Espírito fale ao teu coração. Não perca as oportunidades. Se você foi expulso, veja isso como uma oportunidade que Deus está te lançando para outro lugar. Deus está te lançando para uma outra direção. Deus está abrindo outra porta para você. De repente não é mais para você ser empregado, para você ser patrão. Deus é Deus. Então, Deus sabe o que você tem orado, o que você tem pedido. Então, não questione, não duvide. Se você pediu algo, Deus está fazendo. Tem gente, eu não acredito. Ai, não, gente, você está orando por aquilo ali. Então, é lógico que vai fluir no momento certo, na hora certa. Deus vai te abençoar. É assim que as coisas funcionam com Deus. No momento certo, na hora certa, na hora exata, no momento exato, no minuto exato, nenhum segundinho antes, nenhum depois, porque Deus não chega atrasado. Deus sabe o momento certo de cada coisa. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, que elas, Pai, sejam alimentadas pela Tua palavra, que elas se voltem em oração, que elas tenham intimidade contigo, Pai, que elas aprendam a orar até elas ouvirem a Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Esta é a minha oração e que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.